O programa Lições da Bíblia está começando. Você é muito bem-vindo mais uma vez à nossa roda de discussões importantes da Palavra de Deus, especialmente nesta temporada em que estamos estudando com um pouco mais de profundidade o livro Atos dos Apóstolos. Nesse livro nós encontramos toda a descrição de como foi a igreja primitiva, como os apóstolos implantaram o cristianismo e pregaram poderosamente a palavra de Deus, e a gente tem aprendido muito até aqui com os nossos convidados. E hoje, dois amigos estão retornando ao programa, eles estiveram na semana passada, os pastores Gilson Brito e o pastor Edson Choque. Uma alegria receber os amigos mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia. Bem-vindo, pastor Gilson. Obrigado, amigo. É um prazer estar contigo, com o pastor Edson, com os nossos queridos telespectadores, para mais um momento sublime, não é? Porque a hora de estudar a Bíblia é sempre especial e sublime. É isso aí. O fato de hoje, meu amigo, você que é o do Além dos Fatos, o fato de hoje, nós vamos estudar aqui os primeiros líderes da igreja. Verdade. Então, você vai explorar esse fato para a gente já aí. E o pastor Edson, também já conhecido aqui da Novo Tempo, ele é o nosso líder da Igreja Adventista para toda a América do Sul, nesta área de estudo da Bíblia diário, que usa este manual de estudos, aquele que incentiva e promove as ações para que todos tenham em mãos esse manual de estudos, que é o manual da Escola Sabatina, a lição da Escola Sabatina que usamos aqui no programa. Um prazer recebê-lo mais uma vez, pastor. É uma alegria sempre estar aqui para estudar a palavra de Deus. Nós temos um lema, né? Maná. Cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Estudar a palavra de Deus deve estimular na gente essa fome espiritual, né? Que o maná tão bem alimentou o povo de Israel. Muito bom. Amigos, vamos começar o programa? Eu convido a vocês para orarem comigo e a você que está em casa também. Pastor Gilson, ora para nós, por favor. Pois não. Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Pedimos que Tu nos ajudes e todos que participam conosco desse estudo, para que a mensagem fique clara e seja alimento espiritual sólido para todos nós. Oramos com gratidão em Jesus. Amém. 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 E o autor do nosso manual de estudos, o pastor Wilson Paroski, deixa a sua palavra inicial no programa de hoje. Em Atos capítulo 6, nós encontramos uma nova fase na igreja apostólica. A igreja estava crescendo, muitas pessoas se convertendo. Em Jerusalém, milhares de pessoas, só no dia de Pentecostes foram 3.000. Milhares de pessoas estavam aceitando a fé. E isto começou a trazer algumas dificuldades, alguns problemas. A igreja tinha um serviço de assistência bastante eficiente às pessoas mais pobres, mas com o crescimento da igreja, nem todos estavam sendo devidamente alcançados. E então surgiu a necessidade de uma pequena, digamos, estruturação da igreja. A igreja começou a se organizar melhor. A igreja não nasceu pronta, os ministérios da igreja não nasceram de uma hora para outra. Foi um processo que se desenvolveu ao longo dos anos de acordo com as necessidades. E no capítulo 6 nós encontramos então os apóstolos reunidos, delegando parte das funções, aquelas funções que tinham que ver com assistência aos lares, porque nós vemos dois ministérios centrais na igreja apostólica. O ministério da palavra, que estava sob a responsabilidade dos apóstolos, e o atendimento espiritual nos lares, nas igrejas do lar, nas igrejas domésticas. E os apóstolos não estavam dando conta, e então esta segunda parte foi delegada ao chamado grupo dos 7, Estevão, Filipe e os seus associados. E assim a igreja começou a se estruturar, a igreja começou a se organizar. A igreja precisa ser bem organizada para atender não apenas às demandas da missão, atender não apenas às necessidades pertinentes à pregação do Evangelho, mas também para atender às necessidades internas, às necessidades locais. E foi assim que surgiu, então, este primeiro grupo de líderes, que eram uma espécie de líderes congregacionais. Estevão era o líder natural entre eles, o mais importante deles.
e se tornou o primeiro mártir da igreja cristã, por causa do seu empenho, não apenas em atender aquelas necessidades internas, mas também de testemunhar em favor do Evangelho. Nós temos aqui um momento marcante na história da igreja que pode nos ajudar a entender como que a igreja foi se organizando pouco a pouco até chegarmos nesta estrutura que nós temos hoje. Que Deus possa abençoá-lo para que você também possa se envolver tanto nas necessidades, nas atividades internas da igreja, como também na sua missão externa de levar o Evangelho a todo aquele que não conhece a Jesus. Está aí a palavra do autor, o pastor Wilson Paroski, que escreveu este manual de estudos tão interessante sobre a história da igreja primitiva, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Meus amigos, estamos diante de um tema bastante interessante. A igreja, na época, não tinha estrutura, não é, pastor Edson Schock? Não tinha uma estrutura administrativa, estava se estruturando. E pelo que eu notei aqui no estudo do livro de Atos, não sei se você em casa percebeu a mesma coisa, né? A gente, quando vai estudando, a gente vai entendendo a Bíblia cada vez mais. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende coisas novas. A gente percebe que conforme a necessidade da igreja cristã, da igreja primitiva, os apóstolos iam instituindo algumas ações. Então, vinha a necessidade, tinha uma ação para aquilo. Eles não começaram com uma estrutura administrativa já pronta, com regulamentos, com regras de funcionamento, etc. Tinha necessidade e eles agiam de imediato. O tema dessa semana, os primeiros líderes da igreja, a escolha desses primeiros líderes da igreja, nós poderíamos dizer que foi baseada um pouco nesse fato. Sente a necessidade e institui uma nova função. Sente uma outra função. Exatamente. O capítulo 6, verso 1, começa dizendo: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmurações dos helenistas contra os hebreus. E o verso 7 também dizia: crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos. Aqui o fato é que a igreja começou a crescer, né? E quando a igreja cresce, também surgem mais problemas, dificuldades. E nesse caso especificamente, havia uma queixa dos helenistas, dos gregos, dos judeus gregos, que parecia que na distribuição dos alimentos nas viúvas, especificamente, estava havendo alguma falta de atenção para elas. Então, essa crise produz que se levantara, então, o conselho da igreja para dizer, então, vamos a definir exatamente quais vão ser as responsabilidades para que nada do que nós determinemos possa impedir o avanço da pregação da palavra de Deus. Porque o volume de conversos era grande, né? E a gente percebe aqui que já eram milhares de pessoas e dentre os conversos a maioria era de judeus, né? Só que tinha duas classes de judeus, né, pastor Gilson? Explica um pouquinho para a gente sobre essas duas categorias dos judeus daquele período. Tinham judeus que nasceram e viviam ali em Israel, né? Chamados hebreus, e esses judeus helenistas, que eram judeus da diáspora. Apesar de terem ascendência judaica, eles não viviam, pelo menos não viveram por um tempo em Israel, agora estavam vivendo, né? Então, mas eu queria ressaltar, pastor Lanza, o fato de que essa igreja tão próxima da perfeição, a gente estudou inclusive na semana passada, né? Uma igreja tão linda, tão generosa, tão desprendida, tão unida, tão focada na missão. A despeito de tudo isso, o texto diz que houve murmuração na igreja, né? Então significa que, por mais que nós sejamos igreja de Deus, há um risco de entre nós surgirem problemas, surgirem dificuldades. Outro dia eu ouvi alguém dizer que a igreja não é uma sala VIP para santos. A igreja é um hospital para pecadores. Isso é certo, não é? Verdade. Então, não é porque surge um problema lá na nossa igreja, ou quem sabe na igreja de algum telespectador que está nos acompanhando agora, que por isso deve haver desespero. Essa não é a igreja de Deus, etc. Não. O que tem que haver é fazer o que os apóstolos fizeram. Vamos sentar, vamos conversar, vamos averiguar qual é o problema, com oração, com sabedoria, com discernimento, vamos procurar resolvê-lo. Exatamente. Aparentemente, pastor Edson, a reclamação dos judeus helenistas não era assim uma reclamação assim tão
não era doutrinária. justificável, não era uma questão doutrinária, teológica, era uma coisa mais social do que teológica e doutrinária, né? Sim, era a distribuição diária de auxílio às viúvas gregas, que parece que estava desatendido. E então os apóstolos decidiram tomar uma decisão muito sábia. E aqui nós vemos então que eles decidiram escolher 7 homens para o serviço, ou seja, para o diaconeu, para ser diáconos. Diáconos não são aquelas pessoas que apenas servem. Nós encontramos que aqueles que iam atender a comunhão da igreja, é decir, a distribuição dos alimentos, as refeições, porque eles tinham a vida em comunidade em aquele tempo, para organizar as orações também, mas também era para organizar os serviços da igreja, que a Santa Ceia, etc, etc. E assim, então, os apóstolos não teriam outra função senão pregar o evangelho, o anúncio, o ensino da palavra, que era muito importante naquele tempo. Os apóstolos, a gente percebe que estavam um pouco sobrecarregados, né? Que tinham que atender essas questões, ainda tinham que pregar, então precisava realmente a instituição desses 7 homens aí. E ainda que talvez a alegação dos helenistas não fosse assim tão real, né? Quem sabe, mas o fato é que esse espírito de rivalidade, de disputa, isso ameaçava a unidade da igreja. Entre os judeus hebreus, né? E os helenistas. E os helenistas, né? E além de ameaçar a unidade da igreja, poderia tirar dos apóstolos o foco, que era exatamente o ensino da palavra, a pregação, né? A exortação. Essa era a missão primeira deles. Então os apóstolos ali entenderam que eles precisavam agir rápido para manter a unidade da igreja e ao mesmo tempo para que eles próprios não saíssem do rumo deles, que era a pregação, mas que essa responsabilidade fosse passada para outros que pudessem desenvolvê-la. E aqui está um ponto bastante interessante, pastor Edson, sobre essa realidade dos apóstolos, né? A região era muito grande para eles pregarem, era uma região que eles tinham que viajavam muitas vezes a pé, não tinha condução como nós temos hoje, ônibus, carros, motos, né? Os barcos eram precários, então eles tinham uma dificuldade para fazer o evangelho crescer pela questão geográfica. E realmente, como o pastor Gilson falou, eles poderiam perder o foco pela sobrecarga de atividades. Às vezes a gente pode estar fazendo coisas boas dentro do reino de Deus, porém perdemos o foco pelo excesso de atividades e a gente acaba perdendo o foco. Isso pode acontecer com aqueles que são líderes, com a gente como cristãos. Como é que é a sua visão sobre isso? É muito claro, gosto muito do exemplo da padaria. Uma padaria existe para poder produzir pão. A igreja foi estabelecida para produzir discípulos, para ser uma fábrica de cristãos, de produzir e multiplicar o reino de Deus. Quando começaram estes problemas, é uma espécie de distração. Quando a visão não está clara, então o rumo não está claro, então começam a perder a disciplina. E estes elementos eram elementos de distração. Por isso é que os apóstolos definiram claramente, tá bom, vamos fazer isso, mas vamos continuar em nossa missão, porque nossa missão é pregar o evangelho. E até esse então, ainda não havia está muito claro que tinha que sair, mas não havia um detonante que os impulsava a sair. Depois veio a perseguição e por causa disso, então, cumpriram em meio das dificuldades esta grande missão. Mas está muito claro que para isso Deus chamou. Eu gosto muito desse verso que está aqui, no verso número 3, que diz que esses 7 homens tinham características de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria. Boa reputação, cheios de espírito e sabedoria. Eu creio que essas são características dos líderes no tempo do fim também. Boa reputação, liderança, sabedoria, cheios do Espírito Santo. Porque estas características fazem das pessoas ser instrumentos úteis nas mãos de Deus. É verdade. E isso aconteceu nesses tempos. E na temporada passada, pastor Gilson, aqui do programa Lições da Bíblia, nós estudamos justamente essas características, né? Como a gente pode se preparar melhor para o tempo do fim. E aí a gente percebe nesse comentário do pastor Edson Schock
que as características para aqueles que estão no tempo do fim devem ser as mesmas daqueles que começaram a igreja primitiva, né? É óbvio que não acontecerá a volta de Jesus se os homens e mulheres, os seres humanos, não buscarem a capacitação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo a cada dia, né? Não tem como isso acontecer aos olhos humanos, pelo menos, claro, né? Estou falando humanamente, falando aqui, poder é de Deus, é Ele que sabe todas as coisas, né? Mas o fato é que os que serão usados para a conclusão da obra do Senhor, que a gente entende, será algo magnífico, né? Será algo extraordinário. Porque humanamente falando, como você disse, a gente levaria séculos para concluir a obra. Exatamente. Mas essa obra será concluída e nós cremos que em pouco tempo, sem dúvida, por uma atuação extraordinária do Senhor. Mas Deus vai agir através dos homens, né? E são aqueles homens que estão se colocando nas mãos dele. Ainda que talvez não sejam muitos, cristãos são muitos, né? Mas cristãos que de fato estão vivendo o cristianismo, sendo discípulos de Jesus. Eu gosto de dizer que há muitos fãs, há muitos admiradores de Jesus hoje, mas discípulos mesmo, que são comprometidos com Ele, comprometidos Exato. com a palavra, né? Em viver a palavra e pregar a palavra, não são muitos. Mas esses, ainda que poucos, serão usados pelo Senhor. Esses homens que foram escolhidos, né, pela igreja primitiva naquele período, esses homens tinham características morais elevadas, Exato. como diz aqui o nosso manual de estudos, e eles tinham essa questão de serem cheios do Espírito Santo. Pastor Edson, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento ajudam em suas igrejas como voluntários, fazendo o melhor que podem pelo reino de Deus. Hoje, em nossos dias, para escolhermos líderes para as igrejas, nós também precisamos ter essa visão de escolhermos pessoas com características morais elevadas. Não são pessoas que não pecam, mas são pessoas com características morais elevadas, cheias do Espírito. Temos que ter essa prioridade ao escolhermos líderes das nossas igrejas, não? Sem dúvida, porque a igreja é o reflexo dos líderes. Em toda a história humana, quando o rei não estava bem, o povo também não estava bem. Os sacerdotes não caminhavam bem, o povo também estava mal. Então, por isso é tão importante nossos pastores, nossos anciãos, nossos líderes da igreja, ter estas características. São, para nosso tempo também, sabedoria, bom senso, boa reputação, mas, sobretudo, cheios do Espírito Santo. E vocês sabem que as pessoas têm uma leitura sobre esse assunto, sabem? Nós estudamos a semana passada, porque eles sabiam, porque eles estiveram com Deus, eles reconheceram que eles estavam com Deus. As pessoas reconhecem quando nós falamos por nós ou por Deus. Isso exato. não é um assunto que tem que ver com nossa sabedoria, senão com a sabedoria que Deus nos dá. Exato. Pastor Gilson, eu vou chamar um intervalo agora e eu vou te dar a oportunidade para você fazer o comentário que eu sei que você quer fazer, logo após a gente voltar, tá certo? Verdade. Então não saia daí, nós voltamos em 2 minutos.